acontecendo, porque não é tudo que está sendo disponibilizado na internet. Então, eu acho que, quando é que nós vamos chegar, doutor Marcos, nesse ponto onde tudo esteja informatizado e seja fácil para o relacionamento do cliente com o advogado, ele mesmo consultar e falar, como você falou, saiu uma sentença, ótimo, olha, o que significa isso, doutor, é bom para mim, não é bom, tal. Então, acho que é importante. Agora, quando que nós vamos chegar nisso? O senhor estima quando isso? Eu acredito, Raul, que em 2 a 3 anos os processos novos já sejam digitais. Eu inicio o processo, a minha petição inicial seja digital. Eu acho que daqui a 2, 3 anos não se falará mais em processo em papel, processo digital. Mais alguns anos, aí talvez 3, 4, 5 anos, para se eliminar esse estoque que nós vamos ter hoje de 18 milhões de processos. Esse estoque é que preocupa mais. Provavelmente ele não vai ser vertido para o digital, do papel para o digital, salvo em grau de recurso. E ele vai se esgotar na medida que os processos acabem. Mas os processos novos, acho que no máximo 2, no máximo 3 anos, serão só processos digitais. Aliás, eu estudei muito esse aspecto, porque durante uma época eu estudei para mim, para meu próprio desenvolvimento de negócios, a questão do armazenamento de documentos, que hoje existem empresas especializadas em armazenar documentos, ou seja, se você tem um monte de papel na tua empresa, eles digitalizam. O que é digitalizar? Passa o scanner, né? Copia tudo aquilo ali e você tem tudo aquilo disponibilizado na tua área de cliente. Se você precisa de um documento que seja fé, simplesmente a empresa leva lá num cartório, dá fé ao documento e fica tudo fácil e você não tem aquele monte de papel e de fácil consulta a hora que você quiser. Então, a gente percebe que existe. Pois bem, aí nós vamos entrar justamente no assunto em discussão que o Walter lembrou bem. Eu acho que tudo poderia ser resolvido, é uma questão de gestão. Tendo uma boa gestão, até empresas terceirizadas podiam ser contratadas para digitalizar esses processos. Quando o doutor Marcos fala em 18 milhões de processos, ainda existem muitos processos que foram iniciados há 30, 40 anos atrás com pena de caneta, né? Naquela caneta tinteiro, né? Que o sujeito fazia antigamente e escrevia o processo nessa base. Então, são os pontos. Agora, doutor, mas essa pergunta que o Walter fez, né, Walter? Nós caímos de costas aqui nos bastidores. Vamos saber que o Judiciário de São Paulo vou ler até a frase que está escrito aqui, é igualmente um dos que tem a menor participação na despesa pública geral do Estado, apenas 3,75%, superior apenas aos estados de Tocantins, Amazonas e muito inferior aos estados do Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul. Ou seja, a participação do Judiciário de São Paulo na receita destinada aos tribunais de todo o país é absolutamente ridícula, é o que a gente pode falar. Isso então justifica até um pouco, porque tantas greves do Judiciário de São Paulo, né, que muitas vezes se reclama da incompetência das autoridades, mas é que a nossa verba é verdadeiramente ridícula, doutor Marcos. Eu estou surpreso com isso aqui. Esse é um tema fundamental, não é para a advocacia, não é para a magistratura, não é para o serventuário, é para a cidadania. Não há direito. Nós discutimos temas irrelevantes, educação, saúde, segurança pública, nessa época de eleição, os debates eleitorais, mas não há direito que seja efetivado se não tivermos uma justiça forte. E, infelizmente, o que nós verificamos em São Paulo é que a nossa justiça não está forte. Nossa justiça é forte, mas não está forte, por falta de dinheiro. Há um princípio constitucional de independência entre os poderes. Os poderes não podem ser dependentes uns dos outros. Há o outro princípio constitucional que assegura a autonomia financeira do Poder Judiciário. E esses dois princípios se completam. Eu tenho autonomia financeira, eu posso me autogovernar. Eu não dependo do Poder Executivo ou do Poder Legislativo para contribuir na minha atividade, que é a atividade jurisdicional. E nos últimos anos, já há muito tempo, o Judiciário ele encaminha, ele tem a possibilidade de encaminhar a proposta orçamentária. Então ele diz, nós estamos em 2010, em 2011 eu vou ter necessidade de tanto de recurso. Encaminha para o Executivo. O Executivo pega o orçamento dele, Executivo, do Judiciário, do Legislativo, faz um orçamento único do Estado, encaminha para o Legislativo para aprovação. Nós temos visto na proposta orçamentária do Judiciário, anualmente, cortes que vão de 20% a 30%. O ano passado, esse ano 2010, a proposta que foi apresentada em 2009,
previa recursos da ordem de 7 bilhões e foram destinados só 5 bilhões. Isso gera o quê? Por exemplo, no momento em que se discute salário do serventuário, o tribunal não tem dinheiro para dar qualquer tipo de aumento, nem reposição inflacionária. E o serventuário, insatisfeito com isso, passa a tomar medidas, como por exemplo da greve, em prejuízo a ele próprio serventuário, ao tribunal, à advocacia, mas em prejuízo à cidadania. Então, nós lançamos, o presidente Lúcio lançou nesse mês uma campanha, chama SOS Judiciário, para buscar dos candidatos a governador e candidatos a deputado compromissos firmes com a autonomia do judiciário, com o fortalecimento da nossa justiça. Nós estamos numa segunda fase, que é do acompanhamento da proposta orçamentária do Poder Judiciário de São Paulo, que vai tramitar pelo Executivo e pelo Legislativo, a fazer com que ela seja aprovada de forma integral, contrariando os históricos cortes que anualmente acontecem. Mas passar essa mensagem. A participação do Judiciário de São Paulo em relação aos outros tribunais de justiça dos outros estados, em relação à dívida pública, ou seja, quanto o Estado gasta de dinheiro com a sua estrutura, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, é uma das mais baixas. Nós só perdemos, salvo engano, para Tocantins e para Amazonas. Mais do que isso, a participação do Judiciário em relação ao PIB, quanto é investido no Judiciário em relação ao PIB do Estado. Nós só perdemos para o Paraná. O nosso investimento é da ordem de 0,47%. É um número ínfimo, insignificante. E nós precisamos ter um judiciário forte. O judiciário forte se dará quando o judiciário tiver dinheiro para se autogerir, sem necessidade de ficar pedindo favores ao Legislativo e ao Executivo. Aliás, posso até perguntar, até para esclarecer o nosso telespectador, porque eu, por exemplo, não sei. Eu entro com um processo na Justiça através do meu advogado, recolho custas. Essas custas, o que acontece com elas? Elas vão para onde, essas custas? Quer dizer, para Estado, União, município? Como é que é feita essa distribuição de verba? É através do orçamento? Então, vamos entender como é que funciona esse mecanismo. Isso é importantíssimo, porque há uma disposição constitucional específica com relação a essas custas, dizendo o seguinte: as custas devem ir para o Poder Judiciário. E São Paulo é um dos últimos estados, se não for o último, que ainda mantém como destinatário da Receita o Poder Executivo. Essas custas, apesar de ser taxa judiciária, apesar de ser contraprestação ao serviço judiciário, apesar da necessidade de investimentos no judiciário, essas custas em São Paulo não vão para o judiciário. E nós comparamos muito com a questão do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, mesmo antes da Constituição determinar que essas custas fossem ao judiciário, o Rio de Janeiro já mandava. O Tribunal de Justiça fica com essas custas. E hoje, do ponto de vista da estrutura, a Justiça Estadual do Rio de Janeiro é considerada a melhor do Brasil, exatamente porque tem dinheiro. E tem dinheiro ao ponto de o Poder Executivo, já aconteceu, de ir ao Judiciário, pedir emprestado um pedaço da receita dessas custas para pagar, por exemplo, o 13º salário dos servidores do Poder Executivo, de tão privilegiada a situação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É preciso isso imediatamente. Quer dizer, é uma questão estadual, então. Cabe ao governo do Estado. Cabe